Boa noite pessoal, tudo bem? Domingo, dia 10 de dezembro de 2023, começando novamente a live semanal. Hoje é um domingo sem futebol, então nada a comentar aí sobre futebol a não ser a política do Internacional que reelegeu o presidente Alessandro Barcelos, então mais 3 anos de mandato aí pro Barcelos ali no Inter. E nada de jogos de futebol essa semana. A gente vai falar de política mais na live aí. Dá boa noite a todos que entraram. Guilherme Matevi mandou uma boa noite ali. O alemão, Vitor, Pepe, já tirei a vela. Sandra Araújo 72. Essa brincadeira do Pepe, já tirei a vela aí é porque meu apelido é Pepe, né? Meu apelido de infância aí, os amigos e gente próxima me chama de Pepe. E aí tem um episódio no Chaves, eu acho, ou no Chapolin, agora não me recordo, que ele fala isso, né? Pepe, já tirei a vela. E aí marcou, né? O pessoal acaba falando isso e fica brincando com isso. Charles Schulli, lá de Santa Rosa, nosso pré-candidato a vereador lá. Aliás, sigam Charles Schulli, quem é de Santa Rosa e região. Teve Stuttgart contra Leverkusen, olha aí. Futebol alemão não tenho acompanhado muito não, Charles. Tá bem. Sandra Araújo dizendo, nosso prefeito. Magda Lazarete, boa noite. Manifestação em Porto Alegre foi um sucesso. Bom, vamos começar falando sobre isso, inclusive, né? Sobre as manifestações de hoje. Hoje são vários assuntos que tem para tratar, mas eu acho que o principal para falar hoje são as manifestações contra a indicação do Flávio Dino no STF e também a posse de Javier Milei como presidente da Argentina. Vamos começar pela posse do Milei, né? A Argentina faz a posse muito antes que no Brasil, algo bem curioso, inclusive, né? A eleição se deu em outubro e 10 de dezembro o cara já está tomando posse como presidente. Outubro ou novembro, inclusive, agora não me lembro quando é que foi, acho que foi novembro até. Bom, é muito rápido, o cara se elege e ele toma posse dia 10 de dezembro. Hoje foi a posse do Javier Milei na Argentina. Isso foi objeto também do meu discurso hoje na manifestação contra o Flávio Dino no STF, aqui em Santa Maria, que eu participei às 3 da tarde lá no Calçadão, junto com a vereadora Roberta Leitão, o vereador Pablo Pacheco, vereador Coronel Vargas, e todos os presentes ali, todas as pessoas que estavam junto na manifestação. O que eu disse lá, né? Essa manifestação aconteceu no Brasil inteiro. Se vocês forem olhar, teve gente em Santa Maria, em Porto Alegre, Brasília, São Paulo, teve no país todo manifestações contra a indicação de Flávio Dino para o STF. Por quê? Né? Porque essa indicação do Flávio Dino para o STF tem que passar pelo Senado. Ao passar pelo Senado, precisa de votos dos senadores para que ele seja aprovado. O Flávio Dino é um cara que aliado do PT, ele era do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, foi governador do Maranhão, foi deputado federal, foi juiz federal, né? Ele iniciou a carreira dele como juiz. É um cara certamente inteligente e isso é muito perigoso, aliás. Só não é inteligente quando foi escolher a ideologia política dele, porque ele era do Partido Comunista e é um comunista de carteirinha declarado, um cara muito perigoso para o Brasil. E ele se elegeu senador em 2022, isso poucas pessoas se lembram. Ele se elegeu senador em 2022 pelo estado do Maranhão e aí foi convidado pelo Lula para ser ministro da Justiça. Ele saiu do PCdoB, entrou no PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e agora ele é o ministro da Justiça e está sendo indicado para substituir a Rosa Weber no STF. Então o Lula está dando fazendo uma redução da quantidade de mulheres, inclusive no STF, tirando uma mulher, Rosa Weber, e colocando Flávio Dino, que em 2014, quando concorreu a governador, declarou na declaração de etnia dele que ele era branco. Em 2018 ele trocou para pardo. E agora, em 2022, já tem notícias dizendo que o Flávio Dino é negro. E eu falei sobre isso semana passada na live, dizendo que eles iam forçar essa narrativa de que o Flávio Dino é negro e eles seguem manifestações de rua no Brasil inteiro contra a indicação do Flávio Dino, cobrando os senadores e pressionando os senadores para votarem contra. Se nós conseguirmos a quantidade de votos necessária para barrar a indicação de Flávio Dino, vai ser uma grande vitória, vai ser uma gigantesca vitória. E a atual composição do Senado, ela, apesar de não ser muito facilmente favorável a isso, já deu indicativos de que ela pode sim causar incômodo para o governo. Não existe uma base de senadores muito grande aliada ao governo. E tudo pode acontecer. É lógico que na política tu vira meio gato escaldado e tu acaba não tendo muitas expectativas muito altas quando acontece esse tipo de situação. Esse mesmo Senado elegeu o Rodrigo Pacheco presidente do Senado.
não dá pra imaginar, achar que vai ser fácil barrar o Dino no STF. Aliás, o Airano Silveira fez um comentário muito importante aqui, né? O Flávio Dino, ao fingir que é negro e ficar tentando forçar essa narrativa, ele fura a fila, né? E ele tira o espaço de quem realmente é negro, né? Os negros estão perdendo espaço para um cara que não é. E fica dizendo que e isso é muito ruim, inclusive, para quem está defendendo que nós tenhamos mais negros no STF. Da mesma forma, se o Dino começar a falar que ele é mulher, né? Aí vai dizer que tem mais mulheres no STF porque o Dino se identifica como mulher. Isso pode acontecer, né? Bom, enfim, e foi objeto do meu discurso hoje na manifestação Dino Não, aqui em Santa Maria, o fato de que a Argentina está nos dando uma sinalização muito importante para o que pode acontecer no futuro. A gente fala, né, os ventos de liberdade estão soprando na América Latina novamente. Por quê? Porque o que acontece na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, até de certa forma na Europa, tem repercussão também no Brasil. A política mundial, não existem ilhas separadas, onde o que acontece no Brasil é completamente separado, completamente diferente do que acontece na Argentina. Existe esse certo movimento de ondas mundiais de posicionamento político ou de pessoas que podem estar ocupando os espaços de liderança. E eu falei lá e lembrei, né? Quando o Macri ganhou a eleição na Argentina, o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, se imaginava que se teria uma onda mais de direita nos países da América Latina, e foi justamente o que aconteceu em 2018 no Brasil com a eleição do Bolsonaro. Depois disso, nós começamos a ter alguns baques, né? Algumas derrotas na América Latina, que foi, por exemplo, a volta do peronismo, kirchnerismo para a Argentina, né, com a eleição do Alberto Fernandes, que era o atual presidente até hoje de manhã, e também a vitória do Lula e do Biden, né? O Biden, claro que ele não é de esquerda comparado com a esquerda latino-americana, é uma esquerda soft americana, né, norte-americana, uma esquerda um pouco mais social-democrata, que tem algumas pautas identitárias aparecendo, mas não é a mesma coisa que a esquerda daqui. Mas em comparação aos Estados Unidos, né, entre Trump e Biden, o Trump é direita e o Biden é esquerda. A eleição do Biden em 2020, a eleição do Alberto Fernandes, a eleição do Lula dá um indicativo de que ia começar a acontecer eleições de esquerda na América Latina, e foi exatamente o que aconteceu. O fato do Javier Milei começar a virar essa chave e se eleger presidente da Argentina mostra que pode ser sim uma virada de chave novamente na América Latina, como se fosse um arrependimento da população que tentou virar para a esquerda novamente e viu que não funciona. A Argentina deu um mandato para Alberto Fernandes e o cara nem concorreu à reeleição. O candidato dele, o Sérgio Massa, tinha toda a máquina na mão, tinha toda a estrutura do governo federal na mão e não conseguiu se eleger contra o Javier Milei, que era um cara que não tinha quase que estrutura nenhuma estatal, né? A base dele era uma base orgânica de pessoas que queriam apoiar ele. Então o que eu falei lá na manifestação de não foi isso. Olha, essa eleição do Milei nos mostra que o Brasil pode sim retirar do poder novamente o PT, o Brasil pode sim tirar o Lula da presidência e o Brasil pode sim eleger novamente um presidente de direita lá em 2026. No entanto, nós não podemos esquecer que 2024 é um momento de meio de caminho. 2024 influencia demais a eleição de 2026. Nas eleições para vereadores, para prefeitos, no ano de 2024, vão nos dar um sinal do que vai acontecer em 2026, e essas pessoas que se elegerem vereadores, principalmente, vão poder concorrer a deputado em 2026. E isso é uma sinalização muito importante. E aí eu convoco vocês e conclamo vocês que estão assistindo essa live. É muito importante participar da eleição do ano que vem. Quem tiver interesse em ajudar essa retomada do futuro do Brasil, essa reconquista de espaços da direita no Brasil, na minha visão, precisa participar da eleição de 2024. Se não for como candidato, que seja como ajudante numa campanha, uma pessoa que está dentro das campanhas e façam força ali, trabalhem de fato e não só atua passivamente como normalmente se faz, né? A pessoa acompanha ali, vota em alguém e segue a vida, segue o jogo, não participa a fundo na eleição. Então 2024 é um momento importante sim, e o meu partido, o Partido Novo, está com vagas abertas para candidatura a vereador. Quem quiser concorrer a vereador, entre em contato comigo. A gente está procurando pessoas que queiram fazer essa diferença para que lá em 2026 a gente possa também ter mais força, mais impacto na eleição do Brasil, que me parece que vai ser uma eleição mais favorável para a direita, como foi mais ou menos
comparável assim com a eleição de 2018, no meu entendimento. Eu imagino que a eleição de 2026 vai ser parecidíssima com a eleição de 2018, tá certo? E isso foi também, trocando de assunto agora, assunto da conversa que nós tivemos, da palestra que nós tivemos com o Deltan Dallagnol aqui em Santa Maria. Nessa última quinta-feira esteve aqui em Santa Maria Deltan Dallagnol. A gente fez o ex-coordenador da Lava Jato, o cara que fez a investigação e conseguiu provar que o Lula realmente era corrupto, que o Lula realmente era dono do triplex do Guarujá. O cara que conseguiu fazer tudo isso foi o Deltan Dallagnol. Ele era procurador do Ministério Público Federal, e o Deltan Dallagnol se elegeu deputado federal ano passado e foi a primeira vítima da máquina de vingança petista. Foi o primeiro cara que foi perseguido e cassado. O Congresso Nacional cassou, quer dizer, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Deltan Dallagnol como deputado federal, o deputado mais votado do Paraná. E o Deltan Dallagnol entrou no Partido Novo e está fazendo como se fosse uma caravana pelo Brasil, divulgando a história dele, contando a história da Operação Lava Jato, como que isso aconteceu nos bastidores, o que se passou na cabeça dele, e também a história da entrada dele na política e a perseguição que ele seguiu, né, a vingança que todos esses investigados na Operação Lava Jato, e aqui eu tenho que ser justo, né, investigados não só do PT, investigados de vários partidos, corruptos de vários partidos, que conseguiram retomar suas posições de poder e se vingaram do Deltan Dallagnol. O Deltan então perdeu o mandato, entrou no Partido Novo e agora está fazendo essas viagens pelo Brasil, e essa semana foi a semana do Rio Grande do Sul. A gente recebeu ele em Porto Alegre, fomos para Santa Cruz do Sul, depois viemos aqui para Santa Maria. E na fala dele aqui em Santa Maria ficou bem claro que nós não podemos desistir do Brasil, que nós não podemos deixar o Brasil na mão daqueles que estão no poder nesse momento, e que eles vão fazer de tudo para se manter lá, mas que nós somos a maioria. Nós, pessoas honestas, pessoas corretas, que querem um Brasil melhor, querem um Brasil mais livre, querem um Brasil com mais oportunidades, um Brasil com mais liberdade para as pessoas poderem viver suas vidas, poderem crescer, trabalhar, se desenvolver. Nós precisamos trabalhar e atuar na política, e isso vai passar por 2024. Ele fez uma convocação ali na palestra dele aqui em Santa Maria, e nessas outras cidades também, né, e isso foi muito bom, né? Isso foi revigorante para a gente perceber que nós estamos sim no caminho certo, mas que nós precisamos fazer um ano de 2024 muito bom, para que 2026 seja realmente o ano da retomada do Brasil, para que o Brasil não continue nas mãos das pessoas erradas, tá? Então o Deltan passou aqui pela nossa região, Santa Cruz, Santa Maria, depois ele foi a gente foi junto com ele para Pelotas, Caxias do Sul, e encerramos ontem em Porto Alegre. Então eu devo estar com uma cara meio de cansado aí, porque essa semana foi super intensa para mim. Eu fui responsável pelos eventos. É lógico que eu não fiz nada sozinho, as coordenações do Novo nas cidades ajudaram um monte, e todos os eventos grandes e lotados, com 200 pessoas, 300 pessoas, nada muito abaixo disso, assim, muito legal, muito impactante o que ele fez aí. Até saiu no Diário de Santa Maria aqui a foto dele segurando, acho que estava segurando a minha mão, levantando a minha mão, me anunciando como pré-candidato a prefeito da cidade aqui, o pré-candidato do Deltan Dallagnol. Posso dizer que eu sou o pré-candidato do Deltan Dallagnol à prefeitura de Santa Maria, pela manifestação dele na nosso encontro ali, do nosso jantar na quinta-feira. Bom, gente, então dei início a isso, tá? Posse do Javier Milei, indicativo de que isso pode dar para 2026, a conexão, né, e o relato, e aliás agradecer aí o Sandro Araújo, que está dando os parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Sandro, pelo elogio. E os dois que estão discutindo nos comentários aí, por favor, discutam no privado vocês aí, senão fica estranho, fica feia os comentários da live aqui. Júnior dizendo, tomara que seja prefeito. Giuseppe, obrigado, espero que sim, vamos trabalhar para isso. Então, em resumo, assim, né, a posse do Javier Milei, por que isso é importante para o Brasil? Já falei isso em lives anteriores, mas repito, o fato do Flávio Dino ter sido indicado para o STF de fato, e as manifestações de hoje contra essa indicação e pressionando os senadores para votarem contra a indicação do Flávio Dino, que inclusive todos que estão assistindo a live, eu peço para vocês, mandam uma mensagem para o senador, para os 3 senadores do teu estado, dizendo para ele votar contra o Flávio Dino, mesmo que o cara seja do PT, mesmo que o cara seja de esquerda, é importante que tenha uma pressão para que ele saiba que a população está de olho, que o povo está vendo que o Flávio Dino não é aceito pela população, nós não queremos ele no STF. O STF já é
tribunal que está passando dos limites, que está interpretando a Constituição da forma com que vai beneficiar mais eles e não vai se concretizar e se cumprir o que está no texto constitucional. Está virando uma corte arbitrária que está extrapolando, está exacerbando, está exorbitando os seus poderes legais e não deveria estar fazendo isso e precisa de um basta, precisa de uma limitação. E o Flávio Dino é exatamente o contrário disso. O Flávio Dino é o cara que vai seguir o que o Alexandre de Moraes, que o Gilmar Mendes e toda essa turma está fazendo, sem contar o fato de que ele é um comunista declarado, aliado do Lula, um cara que política, é um político no fim das contas, né? Notório saber jurídico, até acho que não vou dizer que o cara não tem, porque ele foi juiz federal, né? Direito ele conhece, né? Mas é um cara que tem, obviamente, cartilha política, agenda política, ideologia política e vai trabalhar por ideologia e não vai trabalhar por pelo bem do futuro do país, né? Flávio Dino é uma indicação péssima. Bom, aliás, mandar um abraço aí pro Diogo Maza de Paula, que tá parabenizando pela síntese, obrigado. O Júnior pediu desculpa pela discussão, obrigado, isso aí, Júnior, valeu. Sigam a discussão depois aí de outras formas. Robertinho Trindade, dizendo parabéns pelos eventos do Novo essa semana, que colaborou em fazer... Parabéns pelos eventos do Novo, que colaborou em fazer toda essa semana. Foi muito bom engajar o pessoal, exatamente. Foi muito bom os eventos do Novo. Um abraço aí também pro Rodrigo Ruth, grande Giuseppe, parabéns pelo trabalho. João Rodrigues, tem acompanhado seu trabalho no Rio Grande do Sul, parabéns, vamos em frente. É isso aí, gente, obrigado. Bom, outros assuntos que eu quero falar, que vai acabar sendo... São vários assuntos assim que aconteceram essa semana, foi uma semana bem agitada, mas a gente precisa falar sobre isso, tá? Então a posse do Milei já foi, manifestações anti-Dino já foi, e aí para ajudar na minha tese, né, para corroborar com a minha tese de que 2026 vai ser o ano da derrota do PT, não podemos nos esquecer, tá? A eleição de 2022 foi super apertada, foi 50,9% contra 49,1%. Mais ou menos 2%, na verdade é menos de 2% de diferença de votação. Então qualquer deslize, qualquer detalhe, qualquer pequena perda de votos do Lula vai fazer com que ele perca a eleição em 2022. É matemática. É a mesma coisa que eu dizia para alguns amigos meus na eleição de 2022, quando eles diziam que tava ganho para o Bolsonaro. Eu dizia o seguinte, olha, em 2018, pega as pessoas que tu conhece que votaram no Bolsonaro em 2018, e agora pega as pessoas que dizem que vão votar no Bolsonaro em 2022. Tu conhece alguma pessoa que não votou no Bolsonaro em 2018 e que vai votar em 2022? São poucos. Não teve um aumento de eleitorado muito grande de 2018 para 2022. Agora, tu conhece pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 e que não vão votar em 2022? Tinha bastante. Então a diferença, os 55-45 que ele tinha feito contra o Haddad, ia diminuir, obviamente ia diminuir. Ia ser menos que 55% de votos que o Bolsonaro ia fazer, porque ele perdeu um pouco de eleitorado e não ganhou tanto eleitorado assim. Então, só que a gente imaginava que não ia ser o suficiente para perder a eleição para o Lula. Agora, como o Lula ganhou 50,9%, se ele perder 1% dos votos, pronto. Se ele perder 1% dos votos, ele perde a próxima eleição. É matemática. Então a gente precisa trabalhar para que o Lula perca esses 2% de votos que ele fez a mais. E as notícias que estão saindo, né, e as pesquisas que estão saindo nos mostram que a tendência é exatamente essa. A tendência é que o Lula perca o eleitorado dele. Aliás, grande parte do eleitorado do Lula em 2022 foi um eleitorado leigo, foi um eleitorado que caiu na narrativa, foi um eleitorado que foi usado, né, que caiu na conversa e adentrou na onda, na estética que o PT criou em favor do Lula, e que agora parece que pode estar caindo na real e pode inclusive cair na próxima narrativa. E tem que ser uma narrativa pró-direita, tem que ser uma narrativa contra o Lula. A narrativa que eles criaram foi aquela que todo mundo já lembra. A narrativa que o Lula é o amor, que o Lula é a democracia, que o Lula é o cara que aceita as diferenças, que gosta aquela coisa toda que eles fizeram. Tanto que ele subiu a rampa, como eu disse na live anterior, subiu a rampa com um índio, com um negro, com um deficiente físico, com um cachorro. Ele fez toda essa narrativa, né? Só que na prática o mandato dele é o contrário. Na prática ele tem uma série de indicações, etc., que são homens brancos. Na sua imensa maioria são homens brancos. Ele não está indicando negro e assim por diante. Não está fazendo isso. Porque era só narrativa. Então essas pessoas que caíram nessa narrativa podem vir a perceber que, na verdade, não é bem isso. E que o Lula, na verdade, só criou uma grande ilusão. Foi um teatrinho para enganar eles e eles foram enganados. E uma notícia que saiu no Estadão, no dia de... Que dia que foi que saiu isso aqui? Uma coluna do Bruno, não é uma notícia, a coluna do Bruno Soller, publicada dia
4 de dezembro, da semana passada, nem tinha visto que era da semana passada, achei que era dessa semana, dizendo o seguinte, Lula perde no primeiro ano de governo o eleitor que garantiu a sua vitória. Por quê? Porque o eleitor que garante a vitória numa eleição majoritária não é o eleitor ideologizado, politizado. O eleitor que garante a vitória em eleição majoritária é o eleitor de centro, é a pessoa mais, digamos, normal, entre aspas, a pessoa mais comum, a pessoa que não está engajada em política ideológica. É o cara que está ali vivendo a vida dele, está trabalhando, está fazendo as coisas que tem que fazer e acaba votando em um ou outro. E esse cara pode tanto votar no Lula quanto votar na direita. Ele não está casado com o candidato. Como a direita, obviamente, está casada com o candidato dela e a esquerda está casada com o candidato dela. Existe mais ou menos assim, como se fosse uns 20 e poucos por cento de esquerda forte no Brasil, uns 30 e poucos por cento de direita, e o resto é um grande centro. E esse eleitor de centro que garantiu a vitória do Lula em 2022. E o que nós estamos vendo é que essas pessoas estão perdendo a vontade de votar no Lula de novo. E aí a notícia aqui do Bruno Sola diz o seguinte, até vou ler, Com a aproximação do final do ano, diversas empresas de pesquisa, ou seja, não é achômetro dele nem meu, isso aqui é baseado em evidências, em estudos, em pesquisas, em conversas com estatística com a população, dizendo o seguinte, diversas empresas de pesquisa têm feito levantamento acerca do desempenho do governo federal. O resultado, no entanto, é bastante preocupante para o governo Lula. Em um país que saiu extremamente dividido das urnas, qualquer vacilo, exatamente o que eu falei, qualquer vacilo pode ser o fortalecimento do outro lado. Pela primeira vez, as mediações mostram maior rejeição do que a aprovação do governo. E um ponto que deve acender o alerta no Planalto é que as expectativas com o futuro são desoladoras. Consultoria Quaest, contratada pelo Banco Genial, mostrou que para 49% dos brasileiros o país caminha para a direção errada. O número aumentou em 6%. Comparado com os números anteriores. A virada de chave frustra a ideia do governo que se lançou com o slogan de união e reconstrução. E tinha essa conversa também, que o Bolsonaro era muito combativo, ele era destrutivo, ele não unia os diferentes, ele fazia o Brasil ficar em briga, em racha, etc., quando na realidade não é só culpa do Bolsonaro, o Brasil está dividido politicamente, isso é culpa dos dois lados, evidentemente, não é só um lado que faz isso. E aí o Lula vem com essa história de união e reconstrução, só que não uniu coisa nenhuma, segue se vingando dos seus adversários, não reconstruiu coisa nenhuma, segue gastando demais, gerando mais dívida pública, não conseguiu fazer com que a economia crescesse, não conseguiu estabilizar tanto a economia. Se não fosse o Campos Neto, presidente do Banco Central, ele já tinha martelado à força os juros para baixo, já teria feito a inflação disparar, e agora ele está precisando encontrar dinheiro de alguma maneira, que vai ser aumento de impostos. A reforma tributária está sendo distorcida para virar um grande aumento de impostos. Existem outras tentativas de aumento de impostos na prática, de verdade, a taxação de dividendos, os impostos ali das importações de menos de R$50, $50, e assim por diante. O Lula está tentando encontrar alguma forma de aumentar imposto. O Haddad está tentando encontrar essa forma de aumentar imposto. Então não tem reconstrução, coisa nenhuma. Não tem união, coisa nenhuma. E o povo que votou no Lula esperando essa promessa, percebeu que ela não foi cumprida. Aliás, deixa eu mandar um abraço aí pro Rodrigo Atanásio, grande Giuseppe, futuro prefeito de Santa Maria. Rodrigo Atanásio, futuro vereador de Caxias do Sul, nosso presidente da juventude do Novo lá em Caxias do Sul. Quem é da Serra aí, sugiro que sigam o Rodrigo, tá? @Rodrigo Atanásio _ aqui no Insta. E aí, seguindo aqui na notícia, diz o seguinte, a reconstrução não está sendo vista pela população, que inclusive olha para o futuro com apreensão ao não concordar com os rumos da gestão. E a União merece uma análise à parte, já que apesar do tradicional mapa eleitoral mostrar uma divisão azul e vermelha do país entre Sul e Sudeste, estarem sendo o Sul e Sudeste sempre ganha, a maioria dos votos da direita normalmente, o Lula nessa última eleição ele teve resultados muito importantes nessa eleição, foram 2 milhões de votos de diferença, e isso se deu principalmente em São Paulo e em cidades grandes. Em São Paulo, olha só, para ver a diferença aqui, eu falei aquilo de 2018 e 2022. Em 2018, o Bolsonaro ganhou em São Paulo com 60% dos votos e o Haddad fez 40%, ou seja, 20% da diferença. Também não adianta nada tu ganhar em São Paulo se tu ganha em São Paulo por uma margem pequena. O importante, o bom de ganhar em São Paulo é tu ganhar porque São Paulo tem uma população muito grande, é tu ganhar em quantidade grande de votos lá, mais gente votar em ti para tu conseguir anular estados onde normalmente a esquerda ganha, com grande ampla maioria, como foi, por exemplo, a Bahia nessa última eleição. O Lula fez 70 e poucos por cento dos votos na Bahia, que é um estado bem populoso também e bem importante também em termos eleitorais.
Nessa última eleição, em 2022, o Lula ganhou do Bolsonaro em São Paulo. O Lula fez 7% a mais que o Bolsonaro em São Paulo, uma mudança significativa. Outra comparação que ele traz aqui, ó, em Curitiba, o Bolsonaro em 2018 fez 76%. Tá? Em 2022, o Bolsonaro fez só 66%. Ele perdeu 10% dos votos em Curitiba. E isso fez com que o Lula ganhasse aquela eleição em 2018. Se São Paulo virar a chave e olhar para o Lula e perceber que foi enganada, São Paulo tira a vitória do PT em 2026 e entrega para a direita novamente. Mantendo, né, num cenário onde a gente mantém as votações em todos os estados e São Paulo cai na real, enxerga a realidade, o que também por um ponto é preocupante, porque o primeiro colocado nas pesquisas em São Paulo para prefeito é o Boulos, né? O Boulos está em primeiro nas pesquisas em São Paulo. Se o Boulos, digamos que o Boulos se elege prefeito de São Paulo, eu tenho certeza que ele vai fazer tanta bobagem, vai fazer tanta coisa errada, que isso vai acabar tirando votos da esquerda na eleição de 26. Então, o resumo desse artigo aqui, né, é que o eleitor comum que votou no Lula em 2022 já está vendo que a coisa não é bem assim. Aquela narrativa não colou tanto assim. Toda aquela conversa que passaram não foi bem a realidade, tá? Olha só, mais uma coisa que ele diz, ó. As viagens de Lula pelo mundo com gastos exorbitantes e comitivas recheadas de ministros e assessores, além de um protagonismo ao estilo blogueirinha da primeira-dama, também são mal vistos pela população. A população não gosta de ver o presidente viajando pelo mundo com luxos e com uma comitiva enorme, com uma primeira-dama que fica se fazendo de blogueirinha. Realmente é isso, não representa a população, né? Qual cidadão que faz isso? Ninguém faz isso, cara. Como é que o povo vai se sentir representado por uma comitiva presidencial e um casal presidencial que fica passeando pelo mundo e a primeira-dama curtindo os grandes luxos que isso proporciona, sendo que ninguém faz isso, o povo não faz isso, não se sente representado, entende? E a Janja tá só queimando o Lula, né? E olha só, apesar do entendimento de que é necessário um maior ativismo brasileiro no cenário internacional, Bolsonaro deixou um comparativo na cabeça do brasileiro quando se hospedava em embaixadas, comia refeições populares, como o episódio da pizza na costa de Nova York, nos Estados Unidos. Apesar de apelativo e até hipócrita para algumas pessoas, o fato é que o brasileiro entende que é possível gastar menos e se assusta com cifras milionárias que saem dos noticiários, como 164 milhões de reais gastos em despesas internacionais. A participação brasileira nos conflitos internacionais também está no radar das críticas e afeta a imagem do governo. E esse é um ponto aqui também importante que a população não tá perdoando. A titubeante posição na guerra Rússia-Ucrânia, que o Brasil deveria estar defendendo o lado da Ucrânia, obviamente, o lado de quem está sendo invadido, né? A tentativa em vão de ser um mediador na paz na guerra Israel-Hamas, uma coisa ridícula que o Brasil presenciou de forma internacional, com mais discursos de condenação a Israel do que de condenação ao terrorismo do Hamas. E as visitas ao projeto de anexação de Essequibo. E as vistas ao projeto de anexação de Essequibo pela Venezuela colocam o Brasil em um eixo que é rejeitado pela maioria da população. O Brasil está no lado errado de todas essas conflitos internacionais porque o Lula quer fazer mais posicionamento ideologizado do que, de fato, um posicionamento institucional do país. O que o Brasil deveria estar fazendo? O Brasil deveria primeiro condenar a Rússia e defender o lado da Ucrânia, deveria mandar ajuda para a Ucrânia, deveria estar defendendo a Ucrânia com atitudes também, com armas, equipamentos, auxílios. O Brasil deveria ter condenado o Hamas, deveria estar mostrando que o Hamas é uma instituição terrorista e que inclusive o povo palestino é vítima do Hamas. Não é uma briga entre palestinos e israelenses, é uma briga entre um grupo terrorista e o Estado de Israel. Eu conheço um monte de gente de origem palestina e eu digo com todas as letras, o Hamas não representa essas pessoas porque é um grupo terrorista e o Lula não faz isso. E por último agora, a próxima vergonha do Brasil, vocês vão ver que é a questão da anexação de uma parte da Guiana pela Venezuela. Vocês devem ter visto nas notícias que o Nicolás Maduro fez um plebiscito para dizer o que o povo quer lá na Venezuela se eles não querem anexar um pedaço da Guiana. Ou seja, guerra. Ou seja, a Venezuela invadir a Guiana com força militar e anexar um pedaço do território. É isso que o Maduro vai fazer. E vocês acham que o Lula vai fazer o quê? Vocês acham que o Lula e o Brasil, a gente vai defender a Guiana, por acaso? É lógico que não. É lógico que o Lula vai passar a mão na cabeça do Nicolás Maduro e vai deixar ele invadir a Guiana. O que é um absurdo, o que é uma
redução, uma diminuição diplomática brasileira ridícula. O que o Brasil deveria fazer é colocar as tropas na fronteira da Venezuela e dizer, vocês não vão invadir coisa nenhuma. O Brasil está aqui para defender os seus vizinhos, inclusive de invasões de vocês. Nós não vamos permitir que tenha guerra novamente na América Latina. É isso que o Brasil deveria estar fazendo. 2023 não tem espaço para guerra mais. Não tem espaço para ficar invadindo o país, anexando território por causa de petróleo. E é o que a Venezuela está fazendo. E tudo isso, somado tudo isso, para tentar fechar o meu ponto aqui e encerrar o que eu estou tentando dizer, mostra que, e aqui o Matheus Schilling, nosso pré-candidato a vereador, inclusive em Porto Alegre, dizendo, por isso que chamam o Brasil de anão diplomático. Muito triste. Exato. Anão diplomático. Atitudes vergonhosas da diplomacia brasileira, ridículas, que a população vê e não entende. Como que a Rússia invade a Ucrânia e o Brasil não defende a Ucrânia? Como que o Hamas, uma instituição terrorista, ataca Israel e o Brasil não diz que o Hamas é terrorista? Como que a Venezuela anuncia que vai invadir a Guiana e o Brasil fica quieto nessa história? Isso é vergonhoso pro Brasil. Isso é ridículo pro Brasil. E o Diogo de Paula disse que a Guiana descobriu petróleo e a Venezuela que é isso. É lógico, é petróleo, é óbvio que é petróleo. Não sei, é uma coisa inacreditável o Brasil ficar parado quanto a isso. E a população está percebendo que isso é culpa do posicionamento ideológico do Lula e do PT. E possivelmente, então, essas pessoas que votaram no Lula, entrando naquela narrativa do amor, da paz, da união, da reconstrução, das diferenças e blá 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 blá, percebeu que ficou só no blá blá blá. Que quando o negócio entra para funcionar mesmo, a ideologia socialista, comunista do PT fala mais alto. O indicado pro STF é o Flávio Dino, que é um comunista. O Brasil não se posiciona do jeito certo. Então, o Lula está perdendo apoio. E começaram a se preocupar, e isso vai refletir, eu imagino, nas eleições já do ano que vem. Já nas eleições de prefeituras e de Câmara de Vereadores do ano que vem, para que o PT não tenha o crescimento de espaço que eles querem. E também, outro ponto que eu quero trazer para vocês, e que eu já estou falando disso há anos, é a falta de novas lideranças no PT. O PT tem poucas novas lideranças. Não sei se vocês perceberam, mas os nomes que falam são muito parecidos com o que se falava em 2002, 2006, 2010. Né? Lógico que tem um ou outro novo ali, mas é quase sempre a mesma coisa. Quem está sendo citado para concorrer a prefeito em 2024 são todos ex-prefeitos do PT. A imensa maioria são ex-prefeitos do PT dos anos 2000, do início dos anos 2000. Eu já falei aqui, acho que na semana passada, estão trazendo a possibilidade da candidatura do Valdeci Oliveira em Santa Maria, já foi prefeito no passado, já tem seus 60 e poucos anos. A candidatura do Mainardi em Bagé, que já foi prefeito no passado, também já tem seus 60 e poucos anos. A pré-candidatura do Marrone em Pelotas, que também já foi prefeito no passado. Aliás, o Marrone é o cara daquele vídeo que o Lula tá mexendo na gravata de um candidato e falando, tu é de Pelotas. Aí o Lula fala, terra exportadora de viado. Ele tá mexendo na gravata do Marrone, lá em 2000 e bolinha, 2000 e pouquinho. O Marrone possivelmente seja o candidato a prefeito em Pelotas. Em Caxias do Sul estavam anunciando que seria o Pepe Vargas, que também já foi prefeito. Agora em Porto Alegre anunciaram a Maria do Rosário como candidata a prefeita. Ou seja, cadê as novas lideranças do PT? E isso também demonstra sinais de fadiga do PT, demonstra que eles não estão conseguindo renovar as lideranças, que o partido não é tão forte como era e que essa eleição de 2022, na minha visão, foi um susto, foi um erro na Matrix, ali travou o Nintendo e acabou, mas vai cair de novo, vai sair. Olha a notícia da Folha de São Paulo aqui, a ala do PT vê Gleisi Hoffmann como provável ministra e abre debate sobre a sucessão no partido. Uma ala no PT vê movimentações de Lula para que a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, seja incorporada ao time de ministros. Nos bastidores, eles já iniciam um debate sobre quem seria o melhor nome para sucedê-la em frente do partido. O problema é que não tem um aliado, não tem uma pessoa para ser o novo presidente do partido, porque o PT não renova as lideranças, está muito difícil para eles encontrarem um futuro presidente do partido. Se o Flávio Dino for para o STF, e não for o Lewandowski, o ministro da Justiça, é possível que seja a Gleisi Hoffmann, mas e aí? Ela é a presidente do partido, quem é que vai ser o novo presidente do PT? Então, os sinais que nós estamos vendo é que o PT está caminhando para um rumo de final de ciclo, o que nós esperamos, o que nós queremos, o que nós torcemos e vamos trabalhar para que aconteça no futuro. Tá? Enquanto isso, deixa eu ler uns comentários aí. Christian Mioto, prefeito Riesgo, obrigado Christian. Elizabeth Flores dizendo, Marcel senador, Marcel Van Hatten se lançou pré-candidato a senador aqui em Santa Maria quinta-feira passada, também lá em Porto Alegre no sábado, para 2026. Júnior disse que queria que a Mari disputasse a prefeitura de Porto Alegre. Vamos lá, quem mais comentou aqui?
Bom, enfim, seguindo aqui a nossa live. E aí, mais outras coisas que o Lula tem feito que está mostrando para as pessoas que ele não é tudo aquilo, né? Ele falava muito mal das emendas de relator, né? Do orçamento secreto. Ó, aqui, notícia do Metrópolis deixa eu ver de quando que é essa notícia dessa semana aí. Vou pegar aqui. Notícia do dia 5, semana passada. 5 de dezembro. Emendas. Lula liberou 29 bilhões de reais em emendas, 17,6% a mais que Bolsonaro. Pô, o cara falou muito mal das emendas de relator durante a campanha, o cara disse que o orçamento secreto era um absurdo, o cara falou que aquilo não podia acontecer, blá 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 blá. Entrou na presidência e aumentou. Falavam mal do cartão corporativo do Bolsonaro, Lula já está gastando muito mais do que o Bolsonaro gastava. Ó, primeiro ano do terceiro mandato do governo, presidente. No primeiro ano do terceiro mandato, quer dizer, no primeiro ano do seu terceiro governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já liberou 17% a mais de emendas parlamentares que Jair Bolsonaro. A diferença do valor chancelado em 2023 pela gestão petista é ainda maior, 38%. Em 2022, Bolsonaro liberou 25 bilhões, enquanto Lula liberou 29. É isso, cara. Então as pessoas estão vendo que é muita conversa e o resultado é outro. Né? O resultado é diferente daquilo que eles dizem. E aí, acho que para encerrar, assim, né? Acho que falei aqui já da Glaze, já estamos chegando aos 40 minutos de live, que eu não quero passar muito disso. Falei da Venezuela, que a relação com a Venezuela não está boa. Eu quero terminar falando com o Janones, né? O Janones, que é aquele deputado que se dizia diferente, se dizia contra a corrupção, contra rachadinha. O Janones foi pego fazendo rachadinha. E o Janones é um dos grandes defensores também do Lula. Ele pegaram um áudio dele falando que pedaços ser utilizado para pagar gastos de campanha com ele, ou seja, desvio de dinheiro público, rachadinho. Pegaram o Janones. E ele vai ser denunciado pro Conselho de Ética da Câmara e pode até perder o mandato. Aí a notícia diz o seguinte, ó. O pedido de cassação do mandato de André Janones avançou na Câmara dos Deputados, onde foi encaminhado para o Conselho de Ética. O deputado é acusado de praticar rachadinha no final de novembro, quer dizer, é acusado de praticar rachadinha, ponto. No final de novembro, o Metrópolis revelou um áudio de 49 minutos em que Janones solicita a assessores, e um pedido que classifica como extremamente delicado, que parte dos seus salários sejam repassados ao parlamentar para a recomposição do seu patrimônio particular, que ele alega ter sido empregado em campanha. O encaminhamento do pedido ao Conselho de Ética foi assinado por Sóstenes Cavalcante, que presidia a Câmara durante a viagem de Arthur Lira aos Emirados Árabes. Eu nem sabia que o Lira estava viajando de novo, olha só. Então é isso, gente. Então, o passar do tempo vai provando para as pessoas que a política é feita de muitas narrativas. E essas narrativas não se sustentam por muito tempo se elas não são verdade. E o fato é que a narrativa de que o PT era a reconstrução do Brasil, que o Lula é um bom presidente, que o Lula é honesto, ou que os apoiadores do Lula são honestos, ou que ele vai valorizar a diversidade no seu governo, ou que ele vai reconstruir o Brasil, que o Brasil vai voltar a crescer, é tudo mentira. É tudo balela, é tudo narrativo, é tudo discurso, é um teatro que foi feito e algumas pessoas, infelizmente, foram seduzidas a isso. E cabe a nós agora não chamar essas pessoas de idiotas ou de burras ou de o que quer que seja. Não, é a gente mostrar para essas pessoas a verdade. A gente trazer essas informações que estão saindo na mídia e que é de conhecimento público e mostrar para elas e falar, cara, olha aqui, ó. O Lula não era isso que te diziam, me desculpa. Essa romantização que fizeram do Lula não é verdade. O Lula não é esse defensor das diferenças e das minorias e defensor dos pobres. Não é. O Lula não é esse cara honesto. Não é. O Lula não é esse cara que está preocupado com o povo. Ele está preocupado com as viagens dele, ele está preocupado com o dinheiro que ele vai ganhar, ele está preocupado com o luxo que ele vai ter numa viagem internacional, ele está preocupado em se vingar dos seus opositores, ele está preocupado em defender os seus aliados na política internacional. Ele não está nem um pouco preocupado com o povo da Ucrânia, com o povo de Israel, o povo palestino, ele não está nem um pouco preocupado com o povo da Guiana. O Lula está disposto a defender os seus interesses, os seus amigos e seus parceiros. E é isso que ele vai fazer. E tu acabou, infelizmente, sendo enganado por essa narrativa. Então, vamos passar uma borracha nisso, vamos olhar para frente e na próxima eleição não vota no PT. É isso que vai ter que ser dito. E os sinais estão aí, os fatos estão aí, as coisas estão mostrando que a gente pode sim retomar o nosso espaço no Brasil, porque o PT, o que eles mais conseguem fazer, o que eles mais sabem fazer é acho que é isso, tá? Acho que o resumo da live é esse, o resumo do dia é esse. Espero que a gente consiga evitar
a indicação do Flávio Dino para o STF. Tenho esperança que isso possa acontecer, apesar de que, se acontecer, vai ser um impacto, porque esse Senado já elegeu o Rodrigo Pacheco e assim por diante. Esse Senado ainda não é flor que se cheire. Aliás, tem que mudar muito desse Senado lá em 2026. Mas a gente vai seguir lutando. Acho que é isso. Acho que é isso, gente. Tá certo? Obrigado aí por terem acompanhado. Valeu pela presença de todos. Vejo vocês semana que vem. Valeu, um abraço.